Que alegria estarmos agora na presença do nosso Deus para pensarmos um pouco mais a nossa vida à luz da sua palavra. Convido a você a abrir sua Bíblia lá no texto de Atos capítulo 6. Certamente você já leu esse texto. Eu gostaria de trazer duas reflexões baseadas nesse texto que é conhecido de todos nós. Mas eu gostaria de pensar um pouco a respeito dele, quem sabe de uma perspectiva que talvez você não tenha pensado ainda. Mas vamos lá, Atos capítulo 6, famoso pela instituição dos diáconos aí, né? Atos capítulo 6, verso 1 até o verso 7. Olha só que texto interessante. Atos capítulo 6, verso 1 em diante diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Até aqui a leitura da palavra de Deus e louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, dá-nos da tua bênção, Pai. Não só a bênção de ouvir a tua palavra, mas de descortiná-la e que ela vá fazendo as transformações necessárias para que a vida de todos nós, aqui e agora, no momento histórico em que vivemos, possamos experimentar da celestialidade, do céu, dessa transformação de tal maneira que nos pareçamos mais contigo, a tua imagem reflita de maneira mais clara na nossa vida, e possamos já experimentar, ainda que de maneira introdutória, aspectos do céu que começa aqui na terra. Seja conosco nisso, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Onde está o Espírito do Senhor, aí existe o quê? É sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos. Onde há o Espírito de Deus, existe o quê? Obviamente você vai se lembrar, quando Paulo fala em uma carta, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. É claro que ele estava falando de liberdade de uma série de questões que as pessoas da liderança tentavam impor sobre a vida daqueles que eram novos convertidos, ok? Mas mais do que liberdade, penso eu que no texto em que acabamos de ler, ele apresenta algumas das características, efeitos da ação do Espírito de Deus na vida de uma comunidade. É claro que a gente tem que ter muito cuidado ao se aproximar do livro de Atos, lembrando que ele é o único texto do Novo Testamento narrativo. A narrativa significa que não é um texto escrito diretamente para a vida de cada um de nós. Os outros não são, mas para tirar os princípios são de maneiras diferentes, bem diferentes. Texto narrativo, na minha opinião, é o que eu sempre tenho dito à vida dos irmãos, pelo menos para mim em particular, é um dos que eu tenho um pouco mais de dificuldade para reconstruir e tirar esses princípios, de maneira que não canse aqueles que ouvem, tá certo? Mas a fragilidade certamente é minha. Eu queria lembrar, então, que no Novo Testamento ele foi construído de maneira, para a gente abordar
Atos, ele foi construído de maneira lógica e não cronológica, já tendo em vista que as cartas, os evangelhos, eles foram escritos perto do ano 90, ou que seja 70 ou 90, não importa, é mais para o final do primeiro século. E a carta mais antiga que nós temos, ou o documento mais antigo que nós temos do Novo Testamento, é certamente a carta de Tiago. Se fosse por ordem cronológica, deveria vir antes dos evangelhos. Mas eles foram construídos, arrumados, o Novo Testamento, assim como o livro dos Salmos, né? Também foi arranjado para ser naquela sequência. Então, o Novo Testamento ele foi arrumado para que fosse apontado dessa maneira o ministério de Cristo, a última semana antes da crucificação de Jesus Cristo, os 7 dias antes da crucificação dele, obviamente fora o nascimento e a ressurreição e os 12 anos, aquele período da adolescência. Depois, Atos, que nós nos encontramos para mostrar o que a igreja fez logo que Jesus Cristo foi assunto aos céus, as cartas, o que a igreja deve fazer enquanto Jesus não volta, e Apocalipse, a igreja vitoriosa, ok? No livro de Atos, que é um texto narrativo, ele foi escrito a Teófilo. Teos é Deus, Filos amigo, Teófilo, alguns entendem que é o nome de uma pessoa, é um amigo de Deus, é a referência a um crente, a um novo convertido. A referência a um novo convertido, chamado Teófilo. Teos, Filos, Teos Deus, Filos amigo, um amigo de Deus. Uma pessoa que era crente e que Lucas, Atos foram escritos juntos, né? Ainda tem mais isso, já que eram escritos daquela forma de pergaminhos, com o tempo que eles foram separados para serem melhores manuseados. Mas Lucas então escreve, você vai se lembrar do Evangelho de Lucas, uma narração que ele faz, depois de uma série de entrevistas, onde ele põe todo o material na mesa e vai fazer a seleção do material para constituir o livro que andava esse livro sagrado chamado Lucas Atos. Depois foi separado para ficar mais fácil, mas de maneira que era o livro de Atos escrito para essa pessoa entender o que estava acontecendo com a igreja. Um monte de perseguição, gente se convertendo, saindo do judaísmo e indo para o cristianismo. O que na verdade está acontecendo, esse borbulhar de coisas, essa efervescência no meio da igreja. Um tal de Jesus Cristo passou por aqui, diz que foi assunto aos céus. Como é que é isso? Então, para que aquele novo convertido pudesse se situar melhor diante das circunstâncias históricas em que a igreja vivia, alguns entendem que o livro de Atos foi escrito para melhor instruir a vida desse cidadão, que era um amigo de Deus, para que ele melhor pudesse se colocar diante dos acontecimentos que estavam se desdobrando aos olhos de todos eles que estavam presentes naquele momento. Então, Jesus é assunto aos céus, há uma perseguição logo. Aliás, alguns até falam, alguns, que seriam não só um registro de atos dos apóstolos, porque na verdade eles se concentram com os apóstolos sendo o 12º colocado no lugar de Judas, e depois se concentra na vida de Pedro, Paulo, Tiago, na vida de 2, 3 apóstolos ali, o que é que eles fazem. Então alguns dizem que deveria ser Atos dos Apóstolos de Pedro, né, ou de Paulo, ou ainda alguns entendem sob uma outra ótica que deveria ser Atos do Espírito Santo, porque o que é que o Espírito Santo fez com a vida da igreja no desenrolar da história logo que Jesus Cristo foi assunto aos céus, para que Teófilo pudesse saber que aquilo ali faz parte do plano de Deus e do desdobramento de Deus desde os tempos antigos, e que agora ele está vivenciando estas particularidades, pegando os efeitos da vida da igreja, experimentando de perto, mas sem esse panorama. Então, Atos é um panorama um pouquinho maior, tá bom? Então, chegamos aqui no capítulo 6, onde ele fala de o Espírito Santo, notadamente, cerca a vida dessas pessoas, e eu espero, de maneira bem simples, tentar demonstrar a vida de cada um de nós, quais são alguns dos efeitos onde, entendendo esse background, né,
corpo um pouquinho maior, para que a gente não entenda que é uma ordenança, mas certamente onde o Espírito de Deus existe, estes efeitos se fazem perceber. Que efeitos são esses? Que talvez então a gente deve pensar sobre estes mesmos efeitos, caso venhamos a buscar vivermos debaixo da mesma égide que é o Espírito de Deus pairando sobre a vida de cada um de nós como indivíduos, mas a vida de cada um de nós coletivamente, como igreja, como povo de Deus da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, que se reúne nesse lugar. Se reúne agora como nós estamos reunidos, mas também se reúne quando essas coisas passarem juntas e conjuntamente. O primeiro efeito que claramente a gente percebe é um efeito de solução. Naqueles dias, multiplicaram-se o número dos discípulos e, obviamente, quando a gente coloca a vida das igrejas, a gente não precisa ser expert para entender que quanto mais cresce o número de gente, cresce problema, as pessoas veem novas convertidas, precisam ser ensinadas, é natural que seja dessa forma, reagem de maneiras diferentes ao evangelho que está brotando na vida de cada uma delas. O processo de adultecimento espiritual ele ocorre de maneira absolutamente diferente, não é de maneira paritária, ok? Então a gente não deve olhar a vida da igreja enxergando uma harmonia de tamanhos, dado o fato de que todos nós, em alguma medida, fomos plantados mais ou menos na mesma época. Nem que plantar na mesma época é diferente, porque o plano de Deus é diferente para cada um. Então significa que não precisa ser muito inteligente para a gente perceber que existem problemas na vida da igreja. Aqui também existiam. Eram problemas na ordem do esquecimento, na ordem até da negligência. O número dos discípulos estava aumentando. A gente percebe sermões de Pedro anteriores narrados aqui, onde se converteram uma grande quantidade de pessoas. E as viúvas de um determinado grupo aqui estavam sendo esquecidas, numa outra tradução, negligenciadas. Meu amigo, camarada, ficou daquele jeito. E ele demonstra agora, o que eu gosto não é o verso 1, onde o problema é apresentado. Eu gosto do início do verso 2. Então, qualquer que seja o verso 1 da nossa comunidade, qualquer que seja o verso 1 da junção de um determinado grupo de pessoas que dizem crer no nome de Jesus Cristo, qualquer que sejam as dificuldades apontadas, ainda que sejam diferentes destas, obviamente, sejam de outra ordem, de outra natureza, que evoque áreas diferentes daquelas que foram evocadas nesse momento. Aqui foram os diáconos, de repente na nossa igreja sejam outros problemas a serem resolvidos. Não importa, o que importa é identificarmos, termos o verso 1 da nossa vida, mas começarmos o verso 2 da nossa igreja, começando com a palavra então, porque aí demonstra que uma determinada solução começará a ser apresentada à vida dos irmãos. E é claro, não existe nenhuma solução que não envolva em alguma medida perdas, em alguma medida renúncia, em alguma medida abrirmos mão. Bom, há textos que mostram isso, quando ele diz assim: a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Agora, aquele que retém mais do que é justo se lhe há por pura perda. O que significa que reter além do necessário, além de ser desnecessário, vai ser em prejuízo, não dá certo, não funciona. Aquilo não foi feito para ficar com a gente. Tem que aprender a ser mordomo. Tem que aprender a perder e não só a ganhar. Há um outro texto que diz: perder coisas para preservar vidas. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançávamos ao mar a armação do navio, já que em determinada viagem de Paulo, o navio estava quase que sossobrando diante de uma tempestade. Havendo depois estado muito tempo sem comer aqueles que estavam no navio, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse assim: senhores,
Na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e essa perda. Se eles tivessem ouvido Paulo, determinadas perdas teriam sido evitadas. Mas, já agora, aconselho-vos bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Um navio que é aquilo que era um dos meios de transporte evidentes da época, um navio que certamente custaria algum dinheiro, ele diz, as vidas serão preservadas, mas o navio vai se perder. Então, demonstra a cada um de nós que precisamos aprender que determinadas soluções, obviamente que elas vêm juntas com determinadas perdas. É difícil a gente ganhar sempre. Se é que dá para imaginar que podemos sempre ganhar. Toda decisão existem perdas e ganhos. E precisamos aprender a lidar com os ganhos e com as perdas. Diz mais, perder uma determinada ascendência e não descendência, olhar para trás, aquele status atribuído e não o status adquirido, já que Paulo tinha uma ascendência nobre. Ele mesmo diz isso. O que para mim era lucro, considerei como perda. E é literalmente a palavra perda que aparece ali, é a mesma palavra perda que aparece nesse navio sossobrando, onde ele diz que estas coisas que eles estão perdendo servem como esterco, como estrume, elas jamais podem se comparar às vidas que presentes aqui estão. Então ele diz, olha, eu também considerei tudo como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Ele está falando dessa ascendência dele, e as considera como refúgio para ganharmos a Cristo. Então, a grande questão é que nessa distribuição diária, se eles escolheram 7, existiram outras pessoas que foram deixadas de lado. Se eles escolheram 7, significa que uma seleção foi feita. Se eles escolheram 7, poderiam ter escolhido 22 ou 5. Não diz nenhuma razão pelas quais eles deveriam escolher 7, não menos e não mais. O fato é que nessa decisão da vida deles, existem perdas e ganhos naturais. Faz parte da vida isso. E eles demonstram que, além daquelas escolhas, haviam irmãos que deveriam ter um determinado grau de maturidade que, evidentemente, alguns deles não teriam. E não houve nenhum problema e nenhuma preocupação em imaginar que eles deveriam com isso, nossa, agora está julgando quem é de boa reputação? Sim, agora está julgando quem é cheio do Espírito Santo. Como é que a gente pode saber alguém que é cheio do Espírito Santo? Há muitas formas de saber como alguém é cheio do Espírito Santo. Como é que a gente sabe que alguém é cheio de sabedoria? Há muitas maneiras de saber como alguém é cheio de sabedoria. O problema é que a gente está numa época vivendo onde a influência fortíssima, assim como Sansão foi influenciado e fez uma festa como era costume de seu tempo, e eu disse isso lá estudando o livro de Ezequiel, capítulo 8, a gente tem uma influência da nossa época, influência do nosso tempo, dos hábitos e daquela postura onde a gente não pode ter nenhum tipo de perda nas nossas decisões, nas nossas relações. Mas, verso 2, ele, a despeito de todo o problema que existiu e apareceu, ele começa com então. Então significa que uma solução foi apresentada. E essa solução abençoou a vida da igreja. E essa solução, diz o verso 7, crescia a palavra de Deus, se multiplicava o número dos discípulos, muitos sacerdotes obedeciam à fé, de maneira que no verso 1 estavam se multiplicando o número dos discípulos e no verso 7 continuava se multiplicando o número dos discípulos.
E se existia alguma coisa que atrapalharia o desenvolvimento natural, uma solução foi proposta, as pessoas entenderam, Deus derramou graça e abençoou e eles partiram para frente. Partiram para aquilo que era a tarefa principal deles. Partiram para não perderem um bonde. Partiram para não serem como Faraó, espalhafatoso, porque deixou passar o tempo oportuno, onde ele chora depois que o anjo da morte havia passado e todo o Egito chorou porque não havia casa onde não havia morto. O que significa que precisamos aprender a sabermos qual é o nosso time, qual é o nosso momento. Embora, mas eu posso perder o momento. Mesmo assim, a gente precisa aprender que existem coisas, são perdas e ganhos. Eu não disse que é para perder tudo, mas eu disse que para ganharmos coisas, precisamos aprender a perder e para aprendermos a perder, para que determinadas soluções sejam apresentadas na vida de cada um de nós. Então, a primeira coisa, onde existe o Espírito de Deus, com essa grande quantidade de pessoas, porque era grande, uma solução existe quando um problema existe. E certamente essa solução, nem todo mundo vai ganhar, alguém vai perder. Mas a primeira coisa então, é onde existe o Espírito de Deus, existe solução. Mas onde existe o Espírito de Deus, existe união. E esse é um aspecto interessante. Existe união e já dá para imaginar que mesmo em meio a uma quantidade de pessoas como essa, é possível entendermos que a união existe. Verso 1 fala de um grupo chamado discípulos. Ainda no verso 1 fala de outro grupo chamado viúvas. No verso 3 ele diz irmãos. E no verso 5 ele resume dizendo: o parecer agradou a toda a comunidade, uma comunidade grande. Eu falo isso porque às vezes imaginamos que a união só é possível à medida que diminuímos o número do grupo de pessoas às quais colocaremos este adjetivo de pessoas que vivem unidas. Porque na prática, quanto mais gente existe, a maior dificuldade existe para que a união se estabeleça. É verdade, mas onde existe o Espírito de Deus, existe solução, mas existe também união. União que todos nós precisamos aprender a pedir pelas nossas necessidades, como aqui um grupo pediu pelas suas necessidades, e todos aqueles que se colocam com necessidades precisam aprender a pedir, sem nenhum problema em relação a isso. Mas jamais nós deveremos imaginar como e por quem essas necessidades serão satisfeitas. Eu já tenho dito isso em alguns lugares, mas é importante que se diga isso à vida de todos nós. Precisamos aprender que Deus satisfará tudo aquilo que de fato serão as nossas necessidades, mas jamais devemos exigir como e por quem essas necessidades serão satisfeitas. Há inúmeros exemplos desta máxima, onde desta forma entenderemos que a união será uma premissa experimentada por todos aqueles que dizem estar debaixo da influência desse Espírito Santo. Por exemplo, Eliseu e a viúva. Você conhece a história? O camarada foi sustentado pela viúva em determinado momento. A grande questão é que naquela botija de azeite, onde foi aquela solução, e quanto mais ela tirava azeite, aquilo não esvaziava, e depois ela encheu todas as botijas e vendeu o azeite. Deus poderia ter dado uma botija só para continuar saindo azeite. Só uma botija. Em vez de encher todas as botijas daquela mulher, ele poderia ter dado uma botija de azeite e toda vez o resto da vida que ela colocasse ali, sairia azeite para a vida dela, onde ela não precisaria sair pedindo dos vizinhos botija para poder encher. Essa seria uma solução possível e viável. Uma outra solução poderia ter dado marido àquela mulher e abençoado o trabalho desse marido. Também seria uma possibilidade. Não haveria nenhuma dificuldade, já que Provérbios diz que a mulher, do mesmo jeito que passam a herança de pai para filho, do Senhor
vem a esposa prudente. Então a esposa é um presente de Deus para a vida do marido, ele poderia ter dado essa mulher como presente para a vida de alguém. Também ele poderia ter feito com que o profeta não fosse embora, ficasse ali, ajudasse aquela mulher e abençoasse a vida daquela viúva eternamente através do trabalho daquele profeta. Enfim, ele poderia ter feito N situações. Ou ainda, dou outro exemplo, a vida de Saul e Davi, quando Davi foi matar Golias. É muito interessante e pergunta, quem que é esse camarada? Não, pode ficar tranquilo, pergunta Saul e responde Davi, que eu já tenho experiência, matei um leão, matei um urso, e eu estou aqui atrás, pode ficar tranquilo que eu tenho experiência já de combate. A grande questão é que havia uma diferença muito grande entre Golias e Davi. A Bíblia diz que Davi era franzino. Aliás, até diga-se de passagem, ele usou aquela funda, como as pessoas usavam um capacete, eu não imagino que Davi tenha usado daquela funda para poder atingir a cabeça de Golias. Se você imaginar, alguns chegam até o ponto de dizer que Golias seria uma média de 3 metros e Davi franzino, Davi estava olhando nas coxas ali, na cintura da vida de Golias. E a palavra em hebraico que existe para testa é a mesma palavra que existe para joelho. Então faz muito mais sentido, eu não preciso brigar com você por isso, beleza? Mas faz muito mais sentido imaginar que à luz do ponto de vista de Davi, ele pegou aquela funda e esmagou o joelho de Golias. Diz o texto que Golias caiu no chão e que com a espada de Golias, Davi pega e mata a vida de Golias, quando ele caiu no chão. Por quê? Você já teve um joelho machucado? Um joelho esmagado por uma pedrada? Eu não consigo nem imaginar a dor que aquele camarada sentiu antes de morrer. Se foi isso que aconteceu, o que eu acho que é provável. Mas o ponto é que o cenário está estabelecido e quem que vai lá? Nem os caras mais bravos não de irado, mas bravos de bravura, os caras mais bravos, as pessoas mais nobres, que já estavam acostumadas ao embate, que tinham porte físico para isso, eles não foram atrás. E Davi diz, deixa que eu resolvo. Saul diz, então põe. Diz o texto no Antigo Testamento que o mais alto do povo de Israel batia no peito de Saul. O que significa dizer que Saul era um cavalo. O homem era alto, muito alto. Então, percebe, Davi, é engraçado, Davi era franzino, ele tem que lidar com Saul, que é o mais alto do povo de Israel, e tem que lidar com Golias, que provavelmente é um dos mais altos dos inimigos. Davi, ele está por baixo de todo mundo. E Saul, por que Saul? Para pensar. Dá a armadura dele, pessoalmente, para a vida de Davi, se ele sabe que Davi não conseguiu nem se mexer. Imagina um cavalo como era a vida de Saul, o peso que não deveria ser a armadura dele, para a vida de Davi, que era muito menor, mexer naquele peso. Isso era inviável, ele perderia toda a mobilidade e morreria facilmente. Por que Saul fez isso? Para expor ao ridículo? Para que ele morresse rapidamente? Ou quem sabe para que se Davi quisesse usar aquela armadura ainda para se proteger de alguma maneira, a não convencional, e ele porventura tivesse vitória sobre a vida de Golias, Saul poderia levar um pouco dos louros da vitória. Não é à toa que você vai ver durante a história que as pessoas diziam que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, e isso gerou inveja e ciúmes no coração de Saul. Então, a ideia básica é que Saul quis empurrar a vida de Davi à maneira como ele achava com que as coisas deveriam acontecer. E as coisas aconteceram não exatamente do jeito que Saul planejava. Se Saul quisesse mesmo ajudar, como é que ele ajudaria a vida de Davi? É simples. Ele era rei, chamasse o seu ferreiro pessoal e dissesse a ele, já estamos esperando, espera mais um pouco, ferreiro, faz uma armadura para esse cara aí agora, do melhor material, do melhor jeito,
para que ele ganhe a mobilidade, pede para a galera esperar, já estamos humilhados aqui mesmo, pede para a galera esperar, constrói esse negócio aí, e Davi vai para a briga, mas para uma armadura que eu mandar fazer. Então é óbvio, há muitas maneiras com que Davi poderia ter sido ajudado, mas isso não aconteceu. Para mostrar a mim e a você que as soluções, elas nem sempre vêm da maneira como imaginamos, e a união, certamente, ela não está atrelada ao tipo de solução que todos nós sequer imaginamos, porque aquele grupo sequer imaginava que isso poderia acontecer. Isso aqui era inédito, está acontecendo agora. Uma situação absolutamente peculiar e uma solução mais peculiar ainda. E a bênção de Deus se manifestou e as pessoas puderam se unir. Eu estou dizendo isso porque às vezes nós deixamos de nos unir. Eu até brinco, né? Quando alguém dá uma boa ideia, eu digo assim, cara, essa ideia é perfeita. Ela só não é perfeita. Ela seria perfeita se eu tivesse dado a resposta. Porque tem pessoas que pensam coisas que nós não pensamos, que sugerem coisas que nós não sugerimos, que indicam caminhos que nós não imaginamos, que têm percepções que sequer passou pela nossa cabeça. E precisamos aprender a vivermos unidos como irmãos, porque onde há o Espírito de Deus, há não somente solução, a despeito do aprendizado de perdas que precisamos ter, mas também a união, a despeito do grupo e do número do grupo de pessoas reunido nesse lugar. É possível ter união? É, porque aqui diz que esse povo vivia unido na presença do Senhor. Mas não só isso, para terminar, existia não só solução, existia não só união, mas também existia plenitude para tudo. Diz aqui que eles precisavam distribuir do pão material, porque os discípulos precisavam distribuir do pão espiritual. Então a grande questão é que entre pão espiritual e pão material existe uma importância no pão espiritual, mas jamais devemos negligenciar a importância do pão material. Será que eu falei direito? Existe importância no pão espiritual, é isso mesmo? Sem negligenciarmos a importância do pão material. É muito importante percebermos isso, mesmo que, às vezes, quando olhamos aquilo que estava acontecendo, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregariam desse serviço. Pessoas que deveriam ser cheias de fé, elegeram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. Parece que é demais por uma distribuição de um pão material. Não é. Não é por uma questão muito simples. Precisamos aprender a maneira como Satanás trabalha e as dificuldades são apresentadas na vida da igreja. No capítulo 4, Pedro e João são presos, são perseguidos, porque a tribulação vem por intermédio da perseguição. No capítulo 5, Ananias e Safira mentem, têm o coração corrompido, a perseguição vem pela corrupção. No capítulo 6, as viúvas estavam sendo helenistas, esquecidas, a perseguição vem por intermédio da distração. Então, uma das coisas que pode acontecer na vida da igreja é Satanás tentar destruir a vida da igreja por diversos meios, quer seja por intermédio da perseguição, quer seja por intermédio da corrupção, ou quer seja por intermédio da distração. Precisamos aprender a sermos perseguidos, precisamos aprender a não sermos corrompidos e precisamos aprender a não sermos distraídos. Já ouviu falar de bomba-fumaça? Uma distração. Na verdade, o foco é em outro lugar, o camarada joga a bomba-fumaça lá, vai todo mundo para aquele lugar e ele consegue roubar aquilo que é o ponto principal dele. Para trabalhar na obra de Deus, é preciso aprender a refletir em todo lugar. Satanás tentará remeter contra a vida da igreja em qualquer lugar. E o problema do coração humano precisa ser trabalhado em todo lugar.
É interessante que, a despeito de existir gente verdadeira, como existia, eu fico até surpreso, e graças a Deus por isso, eles põem os nomes das pessoas. Eram nomes estranhos, mas está aqui os nomes. Plenitude para tudo. Ele fala de um camarada da qual ele vai dar atenção, que é a vida de Estevão. E sempre que a gente vai falar de Atos capítulo 6, a gente lembra da vida de Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mas a Bíblia também fala de Filipe. Eu não ouço as pessoas falarem de Prócoro, um camarada que era cheio do Espírito e de boa reputação. Eu não ouço as pessoas falarem de Nicanor. Eu não ouço no meio da igreja as pessoas falarem de Timão. Nossa, tudo bem, você até sabe o que eu passei pela minha cabeça, né? Ai. Tudo bem, você ouve o Timão, mas eu estou falando deste Timão, um Timão pessoal. Beleza, vamos passar por cima disso aqui. Eu não ouço as pessoas falarem de Pármenas, eu não ouço as pessoas falarem de Nicolau, prosélito de Antioquia. Pessoas que, semelhantemente à vida de Estevão, eram pessoas cheias do espírito de sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que nós lidamos com uma situação como essa, as pessoas imaginam que aquilo que está posto aqui é do âmbito do inatingível, é do âmbito das coisas para serem vivenciadas no céu, é do âmbito das coisas para serem experimentadas na plenitude dos tempos, só quando Jesus voltar, na glorificação, e que aqui na terra, onde o nosso coração ainda é pecaminoso e que aquilo que Deus começou e ainda não terminou, é impossível acharmos pessoas como essas. Lembra? Ele coloca o número 7, não é porque é um número de perfeição, mas é um número que certamente pela quantidade de pessoas deixou um monte de gente de fora. Por quê? Porque a igreja não precisa de muito... Escreve o que eu estou te falando. A igreja não precisa de muita gente para trabalhar. Ela precisa de gente cheia de Deus para isso. Não é o número que conta, mas é o estado em que as pessoas se encontram é que conta. Eu vou repetir isso, porque isso para mim é muito importante. A igreja não precisa de muita gente para trabalhar. Vamos colocar lá 45 pessoas em casa. Não. Ela precisa de gente cheia de Deus para trabalhar. Porque não é o número que conta, mas é o estado em que as pessoas se encontram é que conta. Eu vou dar só um exemplo, tem vários deles. Está lá quase 6 milhões de pessoas, alguns dizem, vou reduzir, não tem problema, põe 4 milhões, é gente para danado, que saiu lá do Egito. E aí Moisés diz a vida de Arão, eu estou indo ali e já volto. Você presta atenção no que você vai fazer e cuida desse povo. Moisés fez a parte mais difícil, beleza? Beleza. Arão ficou lá. O negócio começou a demorar, não tem nada para fazer, a pressão começa a vir dos caras. Eles estão de frente com o monte, estão no pé do monte, estão vendo que Moisés está lá. Mas não voltou. Espera que ele está lá. Não, aí começa aquela pressão, diz Arão, tá beleza, né? Então vamos lá. Vocês fizeram aqui, me dá aí tudo que vocês têm de ouro. E ele fez, e ele disse, esses foram os deuses que te livraram. Ele sabia que não era verdade. Quantas pessoas precisou para fazer o povo se dar vazão àquilo que existia de um caminho completamente torto? Uma pessoa. Moisés desce. Eu não mandei fazer nada disso aqui. Está tudo errado, matou um grupo de pessoas, Deus feriu todo o povo, porque aquilo que Moisés fez não era suficiente, e aí a ira de Deus cessou no meio do povo de Israel. Agora a pergunta é, quantas pessoas precisou, cheia de Deus, para colocar aquele povo no prumo? Uma. Para se perder, precisou só um. Para se endireitar, precisou só um. Você quer ver onde é que isso vai chegar? Quantas pessoas precisou para fazer com que a humanidade entrasse num caminho que nós estamos experimentando isso aqui? Só uma, irmão. A Bíblia diz que o nome dele chama-se Adão, o nosso representante. E quantas pessoas precisou para colocar todo esse grupo, novo grupo de pessoas, uma nova raça, chamado de os eleitos? Quantas pessoas precisou para colocar esse povo no lugar? Só uma, chamado de um segundo Adão, e o nome dele é Jesus Cristo. Então a gente tem que aprender. Existe quantidade e qualidade, eu sei disso.
mas a gente não precisa cair a qualidade em nome de número no meio da igreja para fazer com que as coisas andem. Não funciona desse jeito, irmãos. A gente precisa aprender a ter corações devotados, homens e mulheres, de pessoas cheias de Deus. Por quê? Porque onde há o Espírito de Deus, certamente existe solução, certamente existe união, mas com certeza precisa existir plenitude para tudo. Esse é o meu desejo, que a vida de cada um de nós possa experimentar cada uma dessas coisas. Se existe o Espírito de Deus no nosso meio, vai ter que existir passo a passo solução para todos os problemas que vierem, todos os versículos 1 que aparecerem, vai ter que aparecer o versículo 2. Vai ter que existir união, porque o parecer agradou a toda a comunidade, mas também vai ter que existir a plenitude para tudo, onde em todas as coisas, em todas as atividades, o que Deus quer é que a igreja esteja cheia de pessoas cheias de Deus, com uma liderança cheia de Deus, com o seu pastor cheio de Deus. E não simplesmente uma grande quantidade de pessoas, onde todo mundo, o que importa é a liderança estar cheia de Deus, ou sequer, alguns até, só o pastor cheio de Deus está bom. Deus quer que cada um de nós preste atenção na importância que nós temos. Onde o Espírito de Deus habita, estas coisas se fazem notórias na vida de todos nós. Vamos orar, pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, clamando para que Ele encha os nossos corações, para toda vez que aparecer problemas, as soluções venham. E toda vez que as soluções vierem, a união se estabeleça. E toda vez que a união se estabeleça, ela seja fruto de pessoas que são cheias para todas as tarefas que Deus coloca debaixo da nossa responsabilidade. O texto termina no verso 7 dizendo que muitíssimos sacerdotes se converteram, muitos entregaram a vida para Jesus, o número dos discípulos aumentava, começa aumentando e termina aumentando. Se a gente espera que essas coisas aconteçam na nossa vida, a gente não pode perder o foco principal, que é devotar a nossa vida para que o número dos eleitos seja acrescido por intermédio do ministério da vida da nossa igreja, onde haja solução, união e plenitude em todos os setores. Então, meu desafio é para todos nós. Vamos orar? Que Deus seja gracioso em nos servir de todas essas coisas. Pai bendito, obrigado pela Tua palavra, louvado e bendito seja o Teu nome. Obrigado porque o Senhor enche o nosso coração. Obrigado a Deus porque o Teu Espírito mora na vida de todos nós. E é graças a isso, ó Deus, que podemos, com certeza absoluta, termos a confiança de sermos cada vez mais cheios do Senhor. Quaisquer que sejam os problemas que viemos a enfrentar, dá-nos da Tua solução. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos em união, na certeza de que todos nós, em cada parte da igreja, buscamos ser plenos do Senhor. É a nossa oração, o nosso clamor e a nossa gratidão em nome de Jesus. Deus abençoe e nos dê uma excelente semana na presença dEle. Um grande abraço.